Olá, a minha conversa hoje no Gente em Destaque é com o economista e escritor Rodrigo Constantino, que no fim do ano passado lançou esse livro aqui, Pensadores da Liberdade. Eu vou conversar com ele diretamente dos Estados Unidos. Bom, Rodrigo, muito obrigado por aceitar o meu convite e seja bem-vindo aqui à TV Câmara de Jacareí. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Vamos começar um pouquinho antes da gente falar do livro, falar um pouquinho da sua infância. Você nasceu no Rio, não é isso? Queria que você falasse um pouquinho da sua infância no Rio. Eu sou carioca da Gema, fui criado no Grajaú até 6 anos de idade, depois fui para a Barra da Tijuca. Quem conhece ali o Rio, né? A Barra da Tijuca na década de 80, começo da década de 80, era muito terreno e pouca construção. Então, já sou acostumado com esse estilo de vida mais de subúrbio, afastado de grandes agitos. Depois, realmente cresceu muito e aí mudou, né? Que mais? O Rio na minha visão, né, é a capital nacional aí do jeitinho brasileiro. Foi uma das coisas que eu admito, uma das coisas que me levaram aí a querer uma experiência fora, né? Eu tenho até um texto que viralizou muito à época sobre acostamento, né, uma prática muito comum lá, todo mundo dando uma de esperto. Na verdade, tinha um amigo meu que dizia: o problema do Rio é que tem malandro demais para otário de menos. Eu era um dos otários, eu era aquele cara certinho que achava que a lei tinha que ser cumprida, né? Então tive problemas num lugar como o Rio. Mas guardo ótimas lembranças também, tem um povo maravilhoso em vários aspectos, animado, divertido. Foi uma boa infância e uma boa adolescência. Queria que você falasse um pouquinho sobre os seus pais. Eu sei que o seu pai foi um sujeito que começou meio do nada, construiu uma empresa para ele. A sua mãe também é bióloga, depois fez psicologia, não é isso? É isso aí, é isso aí. Sempre foram muito trabalhadores, né? Criaram os 3 filhos com muitos valores, muita disciplina também, né? Mas ao mesmo tempo com um grau de liberdade, incutindo responsabilidade muito, muito grande, e com muita conversa. Nossa casa sempre teve muita conversa. Meu pai foi servidor público, funcionário concursado, né, do Banco Central, e viu uma oportunidade quando começou ali o florescimento do mercado financeiro no país, né, o mercado o open market e tudo. E ali ele arriscou, né, aquilo que inclusive não tinha, e conseguiu virar sócio de uma corretora que depois trilhou um caminho aí de relativo sucesso e de muita credibilidade também. Era um mercado que a palavra valia muito. E minha mãe, isso aí, minha mãe era bióloga, professora, e depois cursou mais à frente psicologia e trabalhou muitos anos, seja em consultório particular, seja em serviço filantrópico também, em igrejas, né, atendendo pessoas. Então, era uma combinação interessante, né, um mercado financeiro vindo de uma formação de estatístico, né, muito exatas, números, objetivo, e um lado da mãe, né, o lado materno, que veio mais aí das humanas. Minha mãe gostava muito e gosta muito de ler literatura, assuntos diversos. Então, isso foi uma combinação interessante na minha formação. Você falou agora há pouco que a educação dos seus pais foi cheia de valores, né, para os 3 filhos. Eu queria que você destrinchasse um pouco isso, porque hoje em dia teve muita mudança, né, na educação dos pais, a geração do século XXI. Eu queria que você falasse, resgatasse um pouco como é que foi a sua educação. Olha, vai na linha daquilo que alguns brincam, assim, o problema começou a acontecer quando o mertiolate parou de arder, né? Brincadeiras à parte, é uma criação tradicional, né? Aquela história a vovó tem razão, né? Como eu disse, dava um grau de liberdade para os filhos, cobrando responsabilidade. Por exemplo, nunca houve um tipo de tirou nota 7, vamos festejar. Era aquela história, não fez mais do que sua obrigação, né? O importante é você entregar aquilo que são suas mínimas obrigações, uma boa escola, bom ensino, entregar notas, ser responsável, ser um bom aluno, né? E, ao mesmo tempo, os limites, né? Todo adolescente quer testar limites paternos, maternos, né? Então tinha muito não, né? Tinha aquela coisa do posso isso, posso não. Por quê? Ele tentava argumentar, mas no limite valia mesmo ali a autoridade parental, né? Então, assim, uma criação tradicional. Bater, por exemplo, uma coisa raríssima na época que eu fui
criança, né, e adolescente era mais comum. Então, um beliscão ou outro, uma palmadinha, e tudo isso aí acontecia com muita naturalidade naquela época, e eu não olho com nenhum tipo de desprezo para esse tipo de criação, não. Eu acho que isso é como... Vamos voltar um pouquinho no tempo e começar a filosofar. É como um grande conservador, na verdade, tido como pai do conservadorismo, mas ele era um liberal, o Whig, o Edmund Burke. É como ele dizia, se você não encontrar freios internos, via de regra você vai encontrá-los externamente, né? Então, os grilhões que muitas vezes a gente vê hoje em dia tolhendo liberdades, eles surgem muitas vezes porque os indivíduos não incutiram esse tipo de freio, né, aos seus apetites, de limite. Então, eu acho que uma boa criação ela tem que dizer não, né? Quem tem um livrinho muito bom, né, do Isami Tiba, né, Quem Ama, Educa. E é mais ou menos isso que meus pais fizeram, né? Eles tinham muita paciência para argumentar, para conversar, explicar por que eles estavam decidindo como eles estavam decidindo, mas no limite, quando a gente abusava e a gente abusava, né, eles tinham que mostrar autoridade. E você era um aluno, aí criança, aluno do 6, do 7 ou era do 9, 9,5? Não, nunca fui do 9, 9,5. Eu era dos 7, passava sem aquela coisa que na minha época era recuperação, né? Tinha prova final e tinha recuperação. Eu ficava em prova final, recuperação não, e aí também, se eu ficasse em recuperação, a cobra fumava, né? Então era complicado. O presente de Natal era suspenso e rolava umas broncas, mas eu não estudava tanto, né? Eu não era... o gosto, por exemplo, pela leitura, ele veio depois. Ele veio depois de mais velho, depois dos 20 e poucos anos. Então, na época da escola mesmo, eu fazia aquela coisa do necessário para passar sem a recuperação, né? Eu pegava as coisas rápido, né? Eu tenho, até hoje, eu sou muito acelerado em tudo que eu faço, né? Então, eu tinha essa facilidade para pegar certas matérias, principalmente no lado das exatas, matemática, essas coisas. Então, eu entregava aquilo que era exigido. Tirava lá os 7,5, e assim foi até na faculdade, viu? Eu fiz economia na PUC do Rio de Janeiro, tive ótimos professores, podia ter extraído muito mais. Eu já estava ali de olho em outras coisas, seja namorar e seja até mesmo trabalhar. Então eu comecei a estagiar cedo, e aí eu estava mais preocupado com a minha ascensão no mercado do que propriamente com a parte teórica da economia. Eu acabei estudando economia como autodidata mesmo. Foi depois que eu devorei vários livros e posso dizer que eu aprendi mais economia ali. E você optou por fazer economia por causa da empresa do seu pai ou teve algum outro motivo? Foi por causa do mercado financeiro. Eu já olhava, né, com um certo fascínio e admiração por aquele mundo ali, né, do mercado financeiro, e sabia que eu queria seguir essa mesma trilha. E aí, para isso, né, até tinha uma discussão na época muito comum também, que era o seguinte: muita gente fazia engenharia em vez de economia para ir para o mercado financeiro. O meu irmão fez isso, né? E é curioso que o meu pai endossava um pouco essa escolha. Ele achava que a engenharia dava uma base mais sólida, não só na matemática, como na questão do preparo para a vida. Era mais desafiador, né? O ciclo da engenharia. E acho que ele tinha um ponto, mas eu preferia a economia, acho que me atraía alguma coisa mais teórica nesse mundo, né? E não me arrependo. De novo, né? Tive ótimos professores, aprendi coisas importantes na PUC, não vou negar, mas o fascínio pela economia veio depois, né, com a leitura dos austríacos, coisas que não eram muito mencionadas na faculdade. Mas eu tive a base ali na PUC, né, e isso me ajudou muito, e eu acho a economia fascinante até hoje. E você depois trabalhou com o Paulo Guedes, né? Ele foi seu chefe por 6 anos, é isso? É isso mesmo. Foi numa empresa que ele ajudou a fundar o Banco Pactual, né? E ele saiu do Banco Pactual, houve uma ruptura ali na época muito conhecida, né? Que primeiro saiu o Luiz César Fernandes, que era o grande fundador, aí depois os dois principais sócios, que eram justamente o Paulo Guedes e o André Jacuzzi, eles estavam tendo também algumas divergências grandes com a turma mais nova, né? E eles acabaram optando por sair e criaram a JGP, que era a empresa de gestão deles, né? E aí eu fui um pouco logo depois assim do nascimento, em 99, eu fui começar a estagiar lá, né? E aí fiquei 6 anos, né, analista de empresas, depois cheguei a ser gestor de portfólio e aprendi muito sobre trabalho, sobre vida
e sobre economia ali naquela empresa, com o Paulo Guedes acima de tudo, né, principalmente na parte teórica, mas com todos ali, né? Foi realmente um grande aprendizado. E o Paulo Guedes, é verdade que ele te dava também dicas de livro, dava conselhos para você? Foi ele que me apresentou os austríacos, né? Ele falou, Rodrigo, percebo que você gosta muito de ler, né? Inclusive a parte mais teórica, você não pode deixar de ler esses caras aí, o Ludwig von Mises, o Friedrich Hayek, e eu mal conhecia, né? Eu falei, pô, é sério? Ele falou, não, lê que é muito bom e você vai gostar. E aí eu comecei e não parei mais. Então ele instigou em mim muito dessa leitura dos liberais mais teóricos e austríacos, né? E que tal agora ele como ministro, que está sendo hoje até demonizado pelo pessoal do MBL? Olha, eu acho que o Paulo é o melhor ministro de economia que nós tivemos. Agora, é aquela coisa, né? Uma andorinha só não faz verão. Ele tem embates constantes com o próprio governo, o que é natural, porque um ministro da Fazenda sólido, ele vai ser o quê? Ele vai ser o guardião da chave do cofre. Ele vai ter que ter disputas, né, com o lado político que vai querer abrir mais o cofre. Então ele faz esse papel, ele apresentou várias reformas importantes, tem muita coisa que aconteceu que não chega necessariamente aos holofotes da mídia, ou pelo menos não com destaque que outras coisas recebem, né, mas que fizeram uma pequena revolução no país, né, em termos de facilitar o ambiente de negócios, choque de gestão, mudanças pontuais e marcos regulatórios e muita coisa que foi feita, né? Então, eu acho que ele já tem um legado, né? Agora, é aquela história, né? Fica aquém do que um liberal deseja, sempre vai ficar. Porque um liberal, acima de tudo, tem que ser realista, ele não pode ser utópico. Ele não é um revolucionário, né? Então, ele é um reformista. E todo reformista, ele é gradualista, ele entende que você tem que combinar com os russos, tem que combinar com o Congresso, né? Então, analisar o que o Paulo Guedes conseguiu fazer, ignorando esses obstáculos do mundo real, isso para mim é uma postura muito cômoda, né, de quem quer ficar apenas criticando do alto de uma torre de marfim. E eu desconfio muitas vezes do intuito. Eu acho que é um intuito muito mais ligado a jogo de poder e interesses do que espírito público. Quem olha com honestidade para o trabalho do Paulo Guedes, eu acho que vai reconhecer muitas virtudes. Existem críticas legítimas? Existem. Eu vejo gente séria fazendo, né? Por exemplo, agora está na ordem do dia, a história dos precatórios. Devo, não nego, pago quando puder. E aí é uma espécie de calote? É verdade. Tudo isso é um bom debate, né? As restrições orçamentárias que o país enfrenta, o grau de pragmatismo que um ministro cede em relação ao jogo político do seu chefe, né? Então, tudo isso é um bom debate. Mas eu acho que ignorar o esforço que o Paulo Guedes vem fazendo em prol do país, engolindo sapo e tentando entregar o melhor ali, pensando no país, eu acho que isso é muito injusto. Voltando a falar um pouquinho sobre a sua trajetória, essa sua veia como debatedor, como analista, você pegou muito da sua mãe, que também lia bastante, de gostar de discutir esses temas? Foi da sua mãe? Foi mais da minha mãe. O meu pai sempre gostou de política também, tudo, mas ele era mais a cabeça pragmática, objetiva, pensando ali nos resultados e tudo. Minha mãe gostava mais dos debates do sexo dos anjos, né? As coisas mais filosóficas e não necessariamente tranquilos esses debates, né? Então, muitas vezes, quebrava-se o pau lá em casa, né? Até porque a minha mãe teve uma fase toda por vir também das áreas de humanas e ter sido professora de escola pública. Ela tinha uma pegada muito mais associada à visão de esquerda, e eu nunca fui de esquerda. Desde a minha adolescência, quando eu comecei a me entender por gente e debater esses assuntos, eu já me via como um defensor do capitalismo, né, liberal. Então, havia, sim, umas discussões muito acaloradas, né? Algumas eu me excedia e é típico também da idade, né? Hoje, eu, com o benefício do retrospecto, olho para isso como imaturidade, mas aquilo ali, mesmo da forma que foi, ajudou muito a me moldar como um debatedor, e um debatedor, de alguma forma, sharp, né? Alguém que está sempre ali aguerrido e preparado para ter tiradas
rápidas e ter que ter um contraponto imediato, né? Porque era assim que funcionava nos debates ali, tinha que estar preparado, senão você ia ser engolido. E para a gente encerrar esse primeiro bloco, eu queria falar da sua veia como baterista. Você criou até um canal agora, né? Você foi baterista há vários anos, tinha até cabelo comprido e tal, e voltou agora recentemente, é isso? Exatamente. Eu, com 10 anos de idade, pedi uma bateria para o meu pai. Enchi o saco, né? Ele acabou me dando. Era uma barulheira danada, tinha que ter acordo em casa com a hora que eu podia me dedicar a isso. Tive minhas bandas de rock, cabelo comprido, e fiz um ou outro show. Cheguei a gravar umas músicas assim em estúdio e tudo, músicas próprias, né, da banda, e também muito cover. E aí depois parou, né? Era aquele sonho de adolescente, queria ser roqueiro, ficava fantasiando aquele mundo, né, de turnês, dinheiro fácil e a mulherada, aquela coisa que todo adolescente roqueiro tinha, né? Mas como quase tudo, né, virou sonho, realmente só sonho de adolescência, e eu confesso que o meu talento também não era para justificar nada muito diferente disso, né? Ele era limitado, também não havia muito esforço, né? Porque eu estava estudando, estava fazendo outras coisas. Aí agora, há pouco tempo, eu realmente resgatei isso, primeiro com uma bateria eletrônica, para incomodar menos a vizinhança, e depois comprando uma acústica, que não é igual, né? Tem que ir para o raiz. E olha, vou te falar, Rodrigo, que eu estou adorando. É uma terapia, é uma válvula de escape, né? É divertidíssimo. Eu estou me divertindo muito, muito com esse hobby. E você grava assim, você escuta uma música uma vez, duas vezes, daí já vai para o estúdio gravar? Tem que ser por falta de tempo, né? A minha agenda está muito corrida, eu não sou perfeccionista. Um cara perfeccionista não conseguiria fazer tanta coisa como eu faço. Entro ao vivo de manhã, de tarde, de noite, escrevo artigos, livro. Se o cara é perfeccionista, ele ia ficar 6 meses em cima só de um capítulo do livro, né? Eu não sou assim, meu perfil vai fazendo e é o que temos, né? Então na música, ainda mais sendo um hobby, não ia ser diferente. Então eu escuto algumas vezes, vou lá, gravo, tem horas que eu escuto falando, podia ter ficado melhor. Mas não tenho tempo, não vou ficar uma semana martelando em cima da mesma música, porque é uma brincadeira, né? Eu vou lá e posto. E tem uma turma que eu acho engraçado, que tudo está politizado demais, e isso é uma tentativa também de sair da política. Né? Vamos, falar de música, quem viveu ali os anos 80 lembra dessa época, e tem muita gente que politiza tudo. Então vai lá tentando me atacar, mas porque não gosta das minhas visões políticas. Aí vira e fala, nossa, que terrível, que coisa. Olha, gente, isso é um hobby, não é para ser profissional. E outra coisa também, as críticas construtivas são bem-vindas, mas tem uma turma que exagera e dá bandeira. Falar que tá execrável parece um exagero, porque cá entre nós, passa. Eu toco direitinho. Modéstia às favas. Tá certo. A gente vai fazer então uma rápida pausa. A gente volta daqui a pouco. Até já.